Olá, aqui é o Rafael Reis e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a forma de recebimento do aluguel, que é uma dúvida muito comum que eu recebo, que é justamente se é melhor receber o aluguel semanalmente do motorista ou de forma mensal. Porque é o seguinte, eu digo muito que eu alugo os meus carros a R$500 por semana, e não a R$2.000 por mês. Por quê? Porque eu adoto o recebimento do valor do aluguel semanal. Toda quinta-feira o motorista ele me paga o valor do aluguel. Então por isso que eu uso essa forma. E o seguinte, mas por que eu faço isso? Para explicar por que eu faço isso, tem que entender que um mês normalmente tem 4 semanas, certo? Só que existem meses no ano, na verdade são 4 meses no ano, que tem 5 semanas. E se eu cobrar mensal, o valor mensal do aluguel, nesses meses que tem 5 semanas, eu vou receber R$2.000 por mês, certo? Agora, se eu cobrar semanal, eu vou receber R$2.500. Como são 5 semanas no mês, eu vou receber R$2.500. Então, eu vou receber mais nesses meses que tem 5 semanas. Então, essa é a vantagem de se cobrar, uma das vantagens de se cobrar semanalmente. E esse é um modelo que é um modelo americano, porque lá nos Estados Unidos, os trabalhadores eles não recebem de forma mensal, como aqui no Brasil. Eles recebem de forma semanal ou de forma diária também. Como o brasileiro recebe de forma mensal e ele recebe menos nesses meses que tem 5 semanas, porque ele trabalha mais, por esse motivo foi criado o 13º justamente para compensar isso, para que um trabalhador brasileiro não receba menos do que um trabalhador americano. Esse é o primeiro objetivo de eu cobrar esse valor semanal do motorista, para eu ganhar mais, ganhar aqui nos moldes americanos. Um outro motivo é o seguinte, eu cobrando semanalmente, não mensalmente, eu tenho um controle maior da inadimplência do motorista, porque pensa só, imagina se o motorista chega numa semana para mim, no dia de pagar o aluguel, e fala assim, pô, Rafael, desculpa, mas essa semana eu não vou conseguir te pagar porque eu tive outras coisas para pagar e não me sobrou nada, não vou ter como te pagar. Qual vai ser o meu prejuízo? De R$500, correto? Então eu vou poder só pegar ali a calção, que normalmente eu cobro R$1.000 de calção, e vou abater esse valor, não vou ter prejuízo, porque vai cobrir, e eu vou devolver o restante para o motorista. Agora imagina se eu cobro o valor do aluguel mensal e o motorista chega lá no fim do mês para mim e fala, ih, Rafael, cara, esse mês não vai dar para te pagar. Tive que fazer outras coisas e fiquei sem dinheiro. O meu prejuízo, nesse caso, seria de R$2.000, não de R$500. Então, por isso que essa é uma outra vantagem também. Você tem esse maior controle do pagamento, da inadimplência do motorista. E, em consequência, você pode cobrar um valor menor também de calção, porque, por exemplo, se eu alugasse mensalmente, para eu estar coberto, eu teria que cobrar de calção, no mínimo, o valor de R$2.000, E como esse valor é menor, mensalmente eu posso cobrar R$1.000, não só para cobrir o valor do aluguel, mas também alguma multa que o motorista possa tomar e além desse valor do aluguel, caso ele não me pague. Então tem também essa vantagem de você cobrar o valor semanal. Uma outra vantagem também que tem para cobrar esse valor do aluguel semanal é que você tem um fluxo de caixa muito maior, Ao invés de você ter que esperar um mês para entrar dinheiro na sua conta, para você fazer o que for, seja uma reserva para garantir alguma manutenção, ou seja, para você mesmo ter um dinheiro em caixa ali para ficar mais seguro, você só tem que esperar uma semana.
toda semana entra dinheiro na sua conta. Então, o giro de dinheiro seu nesse investimento é maior, né? Até tem muita gente que financia carro nesse investimento, né? E aí ela já garante logo nas 2 primeiras semanas, normalmente, o valor do financiamento do carro, e aí nas outras 2 semanas já fica um dinheiro extra ali para pagar o seguro, alguma manutenção, ou então para ficar mesmo para a pessoa, né? Então, essa é uma outra vantagem também, né? Que é justamente você ter essa agilidade do valor do valor do aluguel entrando, né? Eu lembro que desde o início eu cobrava nesse molde. Eu já comecei cobrando semanalmente, eu não cobrava mensal, né? E isso foi bom porque ao longo do caminho foram acontecendo alguns problemas, ainda mais no início que eu não sabia me proteger direito, então meu prejuízo era maior. E graças a esse recebimento rápido, semanal, eu pude ir juntando até uma reserva de segurança na época para cobrir justamente esses valores e não ter que tirar algum dinheiro do meu bolso para poder arcar, né? Então, por que você acha que as pessoas querem fazer mensal, então? Eu acho que as pessoas querem fazer mensal porque já é costume do brasileiro ter esse pagamento e recebimento mensal, é a cultura mesmo do brasileiro, né? Porque quem trabalha com carteira assinada recebe mensal, né? Então as contas você paga mensal, por exemplo, seguro mensal, água, luz, gás, todo tipo de pagamento é mensal, né? Só que como aqui é um investimento e como aqui esse investimento foi adaptado, né, justamente para o molde americano, né? Então aqui eu preferi cobrar semanalmente por todas essas vantagens que eu falei, mas como as pessoas estão acostumadas, elas já no automático já acham que tem que ser mensalmente esse valor, né? Quando é muito mais vantajoso essa outra forma que é semanal, né? Então, por isso. Então, no início eu já comecei fazendo isso e já pude também ter mais tranquilidade, né, nessa questão, tá? E outra coisa é o seguinte também, no pagamento semanal tem uma coisa que já aconteceu comigo, né? Hoje em dia não acontece mais, eu vou falar por quê, mas já aconteceu o seguinte, do motorista no dia do pagamento fazer um depósito em branco, né? E depósito em branco, explicando, é quando o motorista pega um envelope no banco lá, vai no caixa eletrônico e faz um depósito sem dinheiro nenhum dentro do envelope, né? O que vai acontecer? Na minha conta do banco, na minha conta corrente, vai aparecer lá, depósito no valor de R$500 esperando aprovação, né? Então aí ele vai poder falar que depositou, eu vou ter que esperar ainda um tempo e na verdade eu não vou saber o que aconteceu, né? Comigo na prática foi assim, um dos primeiros motoristas chegou lá e falou, Rafael, já depositei, olha a tua conta aí. Aí eu olhei a conta, realmente estava lá, vi lá para aprovar, não conhecia isso ainda e esqueci. Só fui ver lá 4 dias depois do dia do pagamento, né? E aí eu fui falar com o motorista, falei, cara, olha só, tu falou que tinha depositado, mas deu algum problema aqui, porque o dinheiro não entrou. Aí o motorista começou, falou assim, não, que isso, Rafael, eu depositei, peraí, eu vou lá no meu banco agora ver isso, né? Aí ele foi lá no banco, eu foi nada, né, na verdade, né? Aí ele me voltou depois e falou o seguinte, falou que não, eu falei com o meu gerente, ele falou que teve um erro aqui, mas ele já tá vendo o que está acontecendo, não sei o que, né? Aí acabou que depois ele inventou uma desculpinha lá e acabou que pagou, mas ele atrasou esse tempo todo e eu fiquei meio que sem poder cobrar alguma multa de juros dele, né? Porque à época eu não sabia se era verdade ou não, né? E por que eu falei que isso hoje em dia não acontece? Primeiro, porque hoje em dia eu seleciono direito o motorista, seleciono com muito mais critério o motorista que vai dirigir o meu carro, né? E depois que eu não aceito mais depósito, né? Eu só aceito ou em transferência ou em mãos, tá? Tem gente que aceita depósito, que não se importa, que fica mais esperto com isso porque aceita. Eu não quero esquentar minha cabeça nesse sentido, então eu prefiro não aceitar depósito, só aceitar transferência bancária ou pagamento em mão, justamente para evitar algum tipo de coisa nesse sentido, né? Que o motorista faça isso novamente, tá? E agora a questão mensal cai no mesmo problema, né? Ele ficou me devendo nesse episódio que aconteceu R$500 só, né? Foi um atraso com base em R$500. Se fosse mensal, seria com base em R$2.000.
né? Por isso que é muito mais vantajoso e muito mais seguro você cobrar de forma semanal do que de forma mensal. Né? Bom, agora que a gente já falou da forma, né, do pagamento, é importante falar também quanto ganha. Eu já adiantei que eu alugo meu carro a R$500 por semana, né, e R$2.000 por mês, na maioria dos meses, e R$2.500 quando o mês tem 5 semanas. Tá? Na maioria dos lugares do Brasil, as pessoas estão alugando a R$500 por semana. Tá? E eu falo isso porque no grupo do programa Investidor Uber já tem mais de 200 pessoas alugando o carro e a grande maioria dessas 200 pessoas aluga a R$500 por semana. Mas você tem que entender que se você mora num lugar, né, que seja que tenha poucos habitantes, né, como por exemplo no interior, um lugar menor, né, de repente você não vai conseguir alugar por 500 semanas, por R$500 por semana, porque o movimento também é menor, né, tem menos motoristas, né, tem menos pessoas usando a Uber, né, então de repente o valor é bem menor e você tem que adaptar. Para você saber quanto você consegue alugar, você tem que fazer um anúncio do seu carro na OLX, né? Porque aí você vai botar lá, por exemplo, eu quero alugar um Uno, né? Então eu vou pegar lá uma foto de um Uno, se eu ainda nem tiver um Uno, estou precisando comprar. Então eu vou pegar uma foto de um Uno lá, sem ser foto de concessionária, né? Uma foto normal do Uno, vou fazer um anúncio no OLX e vou esperar. Se eu anunciei a R$500, por exemplo, e já tem 4, 5 motoristas no mesmo dia entrando em contato comigo querendo alugar meu carro, eu já sei que dá para alugar por R$500 por semana aqui onde eu moro, né? Agora, se eu botei lá R$500 por semana e ninguém entrou em contato, por exemplo, ou então só 3 pessoas entraram em contato falando que está muito caro, se não dá para reduzir o valor, que esse valor é inviável, etc., já é um sinal de que aqui onde eu moro está realmente caro eu alugar o carro a R$500 por semana, né? Essa é a forma de você saber quanto você pode alugar o seu carro. Tá? Então, por exemplo, né, teve uma pessoa no grupo lá que estava justamente nessa situação. Ela ainda não tinha carro, né, ela estava pensando em comprar um Sandero, né, e aí ela me perguntou o que ela faria. Ela foi lá, pegou fotos de Sandero, ela usou 3 fotos na internet de Sandero, né, fotos parecidas, claro, escondeu a placa do Sandero e fez um anúncio na OLX lá. E aí esperou lá, acho que 3 horas, 4 horas de anúncio e já tinha, acho que ela me disse que 6 motoristas já tinham entrado em contato interessados, né? E ela tinha botado a R$500 por semana. E isso já deu a ela certeza de que ela conseguiria alugar esse Sandero. E o interessante foi que ela, inclusive um desses motoristas que entrou em contato com ela já negociou para que ele esperasse ela comprar ali o carro, porque ela já estava tudo certo, tudo pronto, já tinha até esse Sandero em vista, né? E aí já negociou com o motorista esperar, e aí ela comprou o carro e o motorista já alugou o carro dela, né? Então antes mesmo dela comprar o carro, ela conseguiu já comprar o carro com o motorista garantido, né? E como é que negocia? Negocia com o motorista? Ah, tá. Ela chegou. Normalmente, se eu tivesse nessa situação, eu falaria o seguinte: eu falaria assim, ó, cara, eu fiz esse anúncio aqui mais para sentir o mercado aqui, saber como é que tava, mas olha só, já tem um carro aqui engatilhado, já está pronto, eu vou comprar, semana que vem ele já deve estar pronto, e aí eu quero saber se você não quer já ir dando andamento no procedimento, né? A gente já vai assinando o contrato, você já me envia a documentação, deixa tudo pronto, e aí assim que eu pegar o carro lá, que eu comprar, finalizar esse procedimento de compra, você já começa a dirigir, né? Aí no caso dela, o motorista aceitou e eles já começaram esse contrato de locação. E né? por que o motorista aceita? O motorista aceita porque... É mais vantajoso ele partir logo para outro carro e começar a trabalhar logo? Tudo bem, mas a questão é que tem bem mais motorista procurando carro do que carro disponível para alugar, né? E tem muito carro também, de pessoal que bota lá para alugar, bota de qualquer jeito, carro que não está em bom estado, né? Cobra caução cara pra caramba também, desnecessariamente, né? Porque não sabe se proteger do jeito correto, né? Se você soubesse proteger da forma certa nesse investimento, você não precisa cobrar uma caução muito alta, né? A caução
locação não é a única forma de se defender, né? E muita gente não sabe disso e acaba fazendo isso. E por causa disso, além de ter muito mais motorista do que carro para alugar, alguns carros que estão para alugar não são vantajosos para o motorista. Por isso que o motorista viu ali com ela uma boa oportunidade, preferiu ali esperar uma semaninha, o carro ficar pronto, comprar e já está disponível, para poder fechar com ela a locação, né? E o bom foi isso, que ela já, antes mesmo de comprar o carro, já estava com o motorista engatilhado, né? Então é isso que tem que ser feito. Se está na dúvida ainda, ou então até se você tem o seu carro também e quer testar. Outra coisa também que fizeram no grupo foi o seguinte: uma pessoa já estava com o carro alugado, né, onde ela morava, só que ela estava alugando a R$350. Aí essa pessoa viu, né, que eu falo que eu alugo a R$500 e me falou: Rafael, olha só, cara, aqui quando eu fiz a pesquisa eu perguntei para os motoristas, né, e os motoristas me falaram que não, a média é 350, então eu tenho que alugar 350. Só que eu vi que você falou que aluga a 500 e eu não moro no interior, não moro numa cidadezinha. Né? Será que eu estou alugando a menos do que eu poderia ter? Né? Aí eu falei para ela justamente isso. Eu falei assim: ó, primeiro, você não tem que se basear no que os motoristas estão falando. Tá? O motorista ele não vê pela perspectiva do investidor, né? Ele vê pela perspectiva dele, da pessoa que está alugando. Tudo bem que tem motorista que dirige e aluga, esse tudo bem, esse está no campo de batalha, ele até conhece o investimento, né, de locação. Agora, a maioria dos motoristas não. Então, para você saber também o que você tem que fazer, até para você ver se você está alugando por bem menos do que você poderia, é também anunciar o seu carro. Pega esse carro aí que você tem, anuncia a R$500. Né? Aí essa pessoa foi lá, anunciou a R$500 e adivinha? Algumas pessoas entraram em contato também querendo alugar por R$500. Então essa pessoa teve a prova... 350 passou para 500. Passou para 500. Então essa pessoa teve a prova de que dava para alugar o carro bem mais caro e que ela estava perdendo dinheiro, né? Porque a quilometragem do carro estava aumentando e ela estava ganhando bem menos do que ela poderia com esse investimento. Né? Então o anúncio ele serve também para isso, né? Tanto se você não tem um carro ou se você já tem um carro alugado, ou então se você tem um carro e ainda não aluga, né, e quer alugar, o anúncio serve para esse tipo de coisa. E outra coisa também que dá para saber, né, com o anúncio é o seguinte, que algumas perguntas, eu recebo algumas perguntas também no seguinte sentido: mas e se eu botar GNV no meu carro, eu consigo alugar mais caro por isso? Eu consigo pedir mais de aluguel por esse motivo? E na verdade, colocar GNV, não é muito uma opção, né, onde você vai alugar, se você vai botar GNV ou não. Porque o que define se você vai botar, na verdade, é a demanda dos motoristas, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, todos os motoristas praticamente, né, utilizam carro com GNV, porque aqui a gasolina está mais de R$5, né? Então está muito cara. Né? Então aqui não é uma opção, aqui para alugar um carro tem que botar GNV. Né? Agora, por exemplo, em São Paulo, a gasolina já não está tão cara quanto aqui. E lá, os motoristas alugam carro sem o GNV. Né? Então, você não precisa botar o GNV para você alugar o seu carro lá. Você estaria fazendo um investimento completamente desnecessário. Né? E aqui no Rio de Janeiro também, além de precisar, tem uma outra vantagem de usar GNV. Né, que é justamente o desconto no IPVA. Né? Aqui, carros que têm GNV tem 75% de desconto no IPVA. Né? E aí eu justamente recebi essa pergunta. A pessoa falou assim: mas e se eu botar GNV, mesmo que onde não precisa, né, vai ser mais caro? Eu vou conseguir alugar mais caro? Se a pessoa quiser saber isso, ela pode fazer um anúncio e ver. Mas eu não indico, por quê? Porque ela vai ter que fazer um investimento inicial alto, né? Porque o GNV é mais ou menos R$3.000 em média para você botar. Nesse local, provavelmente também não vai ter nenhum tipo de isenção, porque são poucos lugares que tem isenção no IPVA, isenção não, desconto, né? No IPVA também, e o GNV de certa forma força um pouquinho mais o carro, então vai ter uma manutenção um pouco maior desnecessariamente, né? Então eu não indico, mais para saber se ela mesmo assim quiser, por exemplo, se ela tiver uma loja de GNV e para ela não ter custo nenhum fazer isso, então é só fazer também um anúncio lá com GNV a, por exemplo, R$550 por semana, 600, não sei,
que vai saber, tá? E aí eu respondi para ele o seguinte, que imagina, ele pega lá o dinheiro no banco, 50 mil reais, vai lá na concessionária, né, compra lá o carro zero dele, né, e aí recebe esse carro zero e aí quer alugar esse carro, né? Primeiro, o carro vai estar novinho, zerado, com aquele cheiro de tinta, todo bonitinho, você já vai normalmente ficar com dó de alugar esse carro, já vai dificultar, né? E aí depois, qualquer coisa que acontecer com o carro, qualquer arranhãozinho, qualquer batidinha, também já vai ser muito mais doloroso do que se fosse num seminovo, porque normalmente o seminovo já tem os arranhãozinhos dele, já é um carro que já tá com experiência, né? Digamos assim. Então, não é por isso só, mas principalmente que se ele pega um carro de 50 mil reais, né, e aluga no Black, vamos dizer que a 600 reais por semana, né, ele vai conseguir por mês 2.400 reais, certo? Então 50 mil reais vai estar rendendo 2.400 reais, tá? Agora imagina um outro cenário, que ele pega os mesmos 50 mil reais, entra ali na Web Motors, por exemplo, faz uma pesquisa ali, digita lá Fiat Palio 2014 até 50 mil km. Digitou, aparece assim, porque tem um monte de gente querendo vender carro atualmente, né? Aí viu lá o Fiat Palio 2014 e caraca, 24.500, ou então 26, por exemplo, 26, que é o normal, né? Dá para negociar, né? Exatamente, aí foi lá 26, eu troco contato lá com a pessoa, falou assim, tô com dinheiro à vista, aceita 24 mil nesse carro? Aí a pessoa assim, pô, não, 24 não dá, então prefiro não vender. Aí ele vai lá e fala assim, não, então nem eu nem você, né? Aquela clássica, 24.500. Aí a pessoa assim, não, tá bom então 24.500 fechado. Isso no chat? Isso no chat lá da Web Motors, né? Aí fechou. E ao vivo? Dá pra depois? Ao vivo é melhor ainda, né? Mas depois que negociar no chat, dá pra chegar no ao vivo e abaixar mais? Aí é mais difícil, porque você já fez um compromisso ali, mas já até dá. Eu vou contar uma história que eu consegui pessoalmente abaixar, né? Que foi justamente num dos Fiestas, eu cheguei lá na hora, já tinha fechado um preço, acho que foi, quanto foi? Foi 22, né? 22 mil, eu acho. Fechou. Então, foi 22 mil mais ou menos, a gente já tinha fechado pelo chat antes, eu e a pessoa, né? Falei assim, fiz o mesmo esquema, entrei na Web Motors, fui lá no chat, vi lá, eu acho que estava 23 e pouco, né? Só que a FIP dele estava 24, né? Se eu não me engano, 24.500 a FIP dele. E aí eu falei, 22, vamos fechar? Aí a pessoa relutou, mas aceitou, 22. Eu falei, pô, ótimo, já está no valor bom. Só que eu cheguei lá na hora para ver o carro no dia, né? E aí eu fui olhar, o carro, a lataria estava certinha, abri a porta tudo certinho. Eu falei, porra, que bom. Só que eu fui olhar o pneu, o pneu já estava 100% careca, completamente careca, né? Eu passei o dedo assim no pneu, tu via que já estava liso o pneu. E cada pneu é mais ou menos em torno de 200 reais em média, né? Então já tem 2, 4, 6, 8. Eu ia ter que trocar, 8 não, 1.000, porque o step também estava igual, já estava 100% gasto, já tinha sido usado, né? Então eu já ia ter que gastar R$1.000 ali para botar o carro para rodar. Aí eu cheguei e falei para a pessoa, falei assim, pô, só, sei que a gente negociou 22, mas cara, vou ter que trocar os 5 pneus aqui, né? Então já tenho R$1.000 de gasto. Então tem como você fazer pelo menos aí 21.500, vou nem te cobrar o pneu inteiro não. O cara ficou meio assim, pô, já tinha fechado 22, isso aqui, mas no final acabou aceitando, porque realmente vai ter aquele gasto, né? Então dá para também, mesmo que você já tenha fechado no chat, você negociar e fechar no ao vivo, né? Então voltando, por exemplo, para aquela pessoa que entrou na Web Motors, conseguiu fechar aquele carro. Aí já continuou procurando, falou assim, um Fiesta. Caraca, quanto é que tá esse Fiesta? 22.500, 2013. Pronto. Aí vai chegar lá, também vai negociar, vai falar a mesma coisa, vai tentar um desconto, de repente consegue fechar a 20.500, né? Então, juntando esses valores, a pessoa vai ter gasto menos de 50 mil reais, né, para ter 2 carros, ao invés de Palio e um Fiesta. Um Palio e um Fiesta, ao invés de 50 mil para ter um carro só, né? Então, com esses 2 carros, ela vai alugar esses 2 carros e vai ganhar R$4.000, né? Ao invés de alugando um no Black a 600 e ganhando 6, 12, 18, 24, 2.400, né? Então, olha a diferença. Por isso que é muito melhor você gastar menos no carro que você vai alugar
para ganhar mais, né? E ao invés de gastar 50, gasta metade desse valor em 2 carros. E manutenção também. E ganha o dobro. Então, manutenção, na verdade, o que fica na cabeça das pessoas não, mas olha só, eu vou comprar um carro zero porque eu vou ter bem menos manutenção, né? Então eu vou gastar bem menos com isso, né? Por isso que é vantajoso. Mas na verdade, se você comprar um carro certo, né, seminovo, como por exemplo Ford, Volkswagen e Fiat, né, que tem uma manutenção barata porque as peças são mais baratas, né, são mais fáceis de achar, você não vai ter um gasto muito alto com manutenção. E se você também controlar a manutenção sempre preventiva, o seu carro não vai dar aquela manutenção mais alta. Por exemplo, você todo mês eu controlo o óleo do motor do meu carro, né? Por quê? Porque se eu não fizer isso, o motor do carro pode bater, né? Pode dar problema no motor do carro. E aí, ao invés de eu gastar lá R$150, por exemplo, em óleo e filtro de óleo, né, eu vou ter que gastar 2, 3 mil no motor no mínimo aí, né? Então essa manutenção preventiva do óleo e filtro me protege justamente dessa manutenção maior. Se você cuidar do seu carro bem, da sua manutenção, o carro não vai dar manutenção mais cara. Tem um mito, né, de que algumas pessoas acham que não, o carro com alta quilometragem dá uma manutenção absurda, né? Isso não é verdade, porque pensa só, o carro ele é uma máquina, certo? É uma máquina feita de peças, né? As peças, elas se desgastam naturalmente. Só que tem uma peça que depende da outra peça, né? Por exemplo, o motor depende do óleo e do filtro, certo? Se você não cuida do óleo e do filtro, essa peça maior, mais cara, que é o motor, vai se desgastar muito mais rápido e aí sim você vai ter uma manutenção muito maior. Agora, se você cuidar dessas peças pequenas, como óleo e filtro, o seu motor vai durar muito mais. Então você não vai ter gastos altíssimos com manutenção. Normalmente, quem tem esses gastos elevadíssimos é porque provavelmente não cuidou direito dessas manutenções menores, né? Então, se você tiver esse cuidado, se você prestar bem atenção nessas manutenções, que estão até no manual do carro, quando você compra o carro, você ganha ali o manual, você vai abrir ali o manual do carro e vai ter ali, ó, com 1000 km tem que trocar óleo, com 2000 km rodado, troca óleo e filtro. Então, cada carro tem um manual, né? Você acompanhando o manual desse carro, você consegue ali tranquilamente fazer essa manutenção preventiva para poder impedir que o seu carro dê muita manutenção, tá? Sim, é claro que um carro zero vai dar muito pouca manutenção, mas também tem a questão da garantia, né, que muita gente não pensa, porque para você manter a garantia do carro, você tem que levar o carro na concessionária. Você não pode levar no seu mecânico de confiança, por exemplo, né? Então, você vai gastar muito mais por isso, porque o valor da manutenção na concessionária é bem mais caro do que um valor de um mecânico normal, né? Por exemplo, quando eu tive meu primeiro carro, que foi o March, né, tudo que, pelo menos acho que nos 5 primeiros meses, acho que a Nissan pedia, né? Então, tudo que acontecia, eu tinha que levar na concessionária e dava um valor caríssimo lá, né, nesse início, né? Então, por exemplo, eu estava lá com o meu March e aí eu tive que trocar a pastilha de freio, por exemplo. E aí, como o carro ainda estava na garantia, né, eu fui lá na concessionária, deixei o carro lá na concessionária e depois o cara me cobrou lá um valor muito maior do que se eu tivesse levado lá no meu mecânico de confiança para fazer por ele, com peça um pouco mais barata, etc, né? Então também não é bem mais barato assim a manutenção de um carro zero, né? Vai ser menor, claro, do que a de um carro seminovo, mas na matemática mesmo, na lucratividade, não tem tanta diferença entre o carro zero e o carro seminovo, desde que você cuide dessa manutenção do carro, né? Um outro exemplo também que aconteceu comigo, né, foi no momento até que eu estava com um monte de coisa para fazer e eu não tinha ainda contratado uma pessoa para me ajudar, né? Eu não acompanhei o óleo do carro eu fiquei 2 meses sem acompanhar, fiz as vistorias sempre, mas esqueci de ver o óleo do carro, porque eu estava muito corrido. E aí o que aconteceu? A bomba do carro queimou. Né? Por quê? Porque estava sem óleo não, perdão, estava sem combustível, né? Então
deixa eu explicar melhor. Ó. Um carro que tem GNV, ele usa GNV, mas ele tem que usar combustível líquido também, tá? Por quê? Porque se ele não usar o combustível líquido, a bomba queima. Tá? E o motorista não sabia disso. Como o motorista só dirigia com GNV aqui no Rio de Janeiro, ele nunca botava ali o combustível líquido, né? Eu sabia disso e normalmente eu controlava. Só que como eu fiquei 2 meses sem controlar e ele não botou o combustível líquido, o que aconteceu? A bomba do carro queimou. Tá? Então isso é importante, e isso significa essa questão que eu falei, de que por causa de uma peça pequena, que é ali, que não é peça, né? Mas por causa de uma coisa pequena, que é botar combustível, controlar sempre o carro para não ficar na reserva, uma outra peça acabou me dando prejuízo, porque eu não tive essa preocupação, né, com uma manutenção, entre aspas, e que poderia ser evitado. Tá? Então a conclusão é que um carro seminovo não vai dar um prejuízo muito maior do que um carro zero em relação à manutenção, se você sempre estiver ali controlando, tiver tudo certinho, tá? Com a manutenção, e não é um fato que faça valer a pena você comprar um carro zero por isso, tá? Além dessas outras questões, né, de valores que eu falei, essa da manutenção aí é um mito de que carro muito rodado dá muita manutenção. Até eu na prática, tá? Eu tenho um Siena que está alugado atualmente, que já está com mais de 300 mil km e está alugado, está rodando. Tá? Como a manutenção dele é cuidada bem de perto, ele está tranquilo, ele dá a manutenção normal que ele tem que dar ali, mas não me dá muita dor de cabeça. Né? E como é Fiat, que já tem uma manutenção barata, ele tá bem tranquilo, tá lá com os 300 e pouco dele rodando, me dando dinheiro, toda semana entra dinheiro na minha conta, toda semana o motorista traz o carro, né? Não sou eu mais que faço a vistoria do carro, mas a pessoa que faz a vistoria para mim vai lá, confere tudo, vê lá óleo, filtro, vê todas as manutenções tranquilas que precisam fazer, preventivas, né? E justamente cuida de perto esse Siena para que ele possa durar aí até 400, 500 mil quilômetros, né? E continuar rodando. Tá? E é o seguinte, em falar nisso também, uma outra coisa que eu queria dizer sobre esse assunto de quando eu falo do meu Siena, assim, não, mas olha só, mas por que você não vende? Já não está na hora de vender, não? E a minha resposta é não. Por quê? Porque eu acabei de dizer, ele está me dando dinheiro, toda semana está entrando dinheiro. Não é porque ele está com 300 mil km que eu vou vender esse carro, né? Na hora de vender o carro, eu tenho 2 estratégias. Eu posso vender um carro quando ele chega a 90 mil km e lucrar com um pouco do aluguel e ganhar um bom valor de revenda nele. Eu vou ganhar de qualquer forma. Ou então eu posso deixar como eu estou deixando o meu Siena, posso deixar ele alugado aí pelo tempo que for e vou ganhando dinheiro enquanto isso, vou controlando a manutenção e depois eu vendo, né? Eu vou receber um valor bem menor da revenda dele, mas eu já lucrei muito com esse carro, já recuperei o valor dele que eu paguei nele. Então agora é 100% lucro nele, né? Então essa é uma outra estratégia que eu estou adotando nele e vou deixar até quando ele aguentar. Se chegar a 500 mil km, vou deixar 600, o que for. O número que for lá, vou deixar ele rodando e pronto, tá bom? Então... E outra coisa também é que um carro zero, se ele parar para manutenção, ficar 2 dias lá na oficina, um dia na oficina, é um dia só. Agora, você ter 2 carros seminovos... na questão se eu comprar 2 ao invés de um com 50 mil, né? É verdade. E foi bom você falar isso, porque é o seguinte, quando você, ao invés de comprar um com 50 mil, compra 2, né, de 25, você também dilui o risco do investimento, né? Você não só essa questão do tempo, mas, por exemplo, é o que você falou, se eu tenho 2 carros, né, e um tem que ficar na oficina parado um dia, por exemplo, o outro carro está rodando. Então ele me garante, ele continua me dando dinheiro e cobre esse segundo carro, né? Agora imagina se eu compro um carro só a 50 mil, um carro só novo, né, e ele para na oficina. O meu dinheiro não entra mais, porque eu só vou ter esse carro, né? Então o risco é bem mais diluído se eu tiver 2 carros rodando ao invés de um. E, inclusive foi isso que aconteceu comigo no início, né? Porque no início
como eu até contei num vídeo anterior, eu tinha o meu primeiro carro alugado foi o March, né? E eu botei ele para alugar tranquilo. E o meu segundo carro foi o C3, né? E aí, com o C3, eu tive um problemaço de manutenção, porque o motorista chegou num dia lá e me devolveu o carro todo caindo aos pedaços, né? E aí eu tive que pegar esse carro e deixar lá na oficina. E aí, quando eu deixei na oficina, o meu mecânico chegou para mim e falou assim: não, Rafael, tá, vou te mandar pelo WhatsApp o número. E quando ele o laudo, não, né? O orçamento, né? Eu vou te mandar o orçamento lá pro WhatsApp. E quando ele mandou esse orçamento, tinha uma lista de coisa para fazer, né? Um risco e o total. E aí demorou para ele fazer todo esse serviço, né? Então o carro tem que ficar lá 2 dias pelo menos, porque eu já entreguei à noite também. Então ele já ficou um dia, já ficou outro dia inteiro, né? E a peça desse C3 não é tão fácil de achar. Tinha uma peça específica lá que era difícil de achar. Então eu já perdi um tempo, né? Mas porque eu tinha o March também rodando, eu não deixei de ganhar dinheiro, não fiquei descoberto, né? O March estava lá rodando normal e fazendo o dinheiro entrar, o que inclusive me ajudou muito a pagar esse valor do C3, né? Porque senão eu teria que tirar dinheiro da minha conta corrente para fazer isso, né? Então tem também essa vantagem bem lembrada que faz ser muito melhor, né, você diluir o risco comprando 2 carros do que comprando um carro zero só porque dá menos manutenção ou então porque você consegue alugar num Black, por exemplo. Tá? E então é isso. Né? Hoje o vídeo foi sobre essa questão de recebimento do valor do aluguel, né? Eu falei também sobre bastante coisa. E se você gostou, deixa o seu gostei, o seu like nesse vídeo também. Tá? E me segue no Instagram, @investidoruberoficial, tá? E me procura também no canal do YouTube, Rafael Reis Investidor Uber, Rafael com PH, porque eu estou postando vídeo todos os dias, tanto no IGTV do Instagram, quanto no meu canal do YouTube, tá bom? Então me segue lá, me acompanha e qualquer dúvida é só me mandar um direct no Instagram, tá bom? Muito obrigado aí pela companhia e um grande abraço.